Em um tempo antigo, em meio às paisagens áridas da cidade de Ur, um homem chamado Abraão vivia com sua família. Ele era um homem de fé e sempre buscava seguir o caminho de retidão. Certo dia, em uma noite estrelada e silenciosa, Abraão recebe uma mensagem divina que mudaria sua vida para sempre. Deus lhe fala diretamente e o convoca para uma missão grandiosa. A voz de Deus é clara e incisiva: saia de sua terra, do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Abraão, diante do chamado celestial, sente um misto de temor e reverência. Ele sabe que atender ao chamado de Deus significaria abandonar tudo o que conhece e partir para um destino incerto. Abraão toma a decisão de obedecer à ordem de Deus, deixando para trás as raízes de sua terra natal e enfrentando o desconhecido. Com sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, servos e alguns pertences, eles partem. Não tinham um mapa ou um plano, mas possuíam uma confiança inabalável nas promessas divinas. Os dias se transformam em semanas, e as semanas, em meses. Ao longo do caminho, enfrentam o calor implacável do deserto, a falta de alimentos e a constante incerteza. Abraão, porém, mantém sua fé. Ele constrói altares e faz orações em agradecimento a Deus, pedindo proteção e orientação. A jornada era um teste de perseverança e uma prova de sua devoção. Para Abraão, a fé se tornará o alicerce de sua caminhada, e ele seguia firme, acreditando que Deus cumpriria sua palavra. Com o passar dos anos, Abraão e Sara já estão avançados em idade e ainda não têm filhos. Deus havia prometido que ele seria pai de uma grande nação, mas o casal, já idoso, começa a duvidar da possibilidade. Abraão conversa com Deus, buscando entender como a promessa poderia se realizar. Em resposta, Deus reafirma sua palavra e promete a Abraão que ele e Sara teriam um filho. Sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Um dia, 3 mensageiros aparecem diante de Abraão, trazendo a confirmação do que Deus havia dito: em 1 ano, Sara teria um filho. Abraão fica em êxtase, mas Sara, ouvindo ao longe, ri de incredulidade. Como poderia uma mulher da sua idade, além dos 90 anos, conceber um filho? Entretanto, Deus responde a Sara com uma pergunta marcante: há algo impossível para o Senhor? 1 ano depois, a promessa se cumpre, e nasce Isaque, o filho esperado. Abraão e Sara, com o coração cheio de alegria, percebem que as palavras de Deus são verdadeiras. E que ele cumpre suas promessas no tempo certo. A partir daquele momento, a fé de Abraão se torna ainda mais forte, pois ele testemunha o milagre do nascimento de seu filho e percebe que, mesmo nas situações mais improváveis, Deus é fiel. A prova suprema de fé quando Isaque já é um jovem, Abraão recebe de Deus uma nova ordem que o desafia profundamente. Deus o chama para um teste de fé definitivo. Ele pede que Abraão ofereça seu único filho como sacrifício. Abraão fica angustiado e aflito, mas, em obediência, segue o pedido de Deus. Levando Isaque e a lenha para o sacrifício, eles partem em direção ao Monte Moriá. No caminho, Isaque, sem saber do propósito da viagem, pergunta ao pai onde está o cordeiro para o sacrifício, e Abraão responde: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Ao chegarem ao monte, Abraão prepara o altar e coloca Isaque sobre ele. No momento final, enquanto levanta a mão para completar o sacrifício, um anjo do Senhor o interrompe: não toque em seu filho. Agora sei que você teme a Deus. Abraão, com o coração aliviado e a fé renovada, percebe então um cordeiro preso em um arbusto próximo, o qual ele sacrifica em gratidão. Essa experiência se torna um símbolo da fé e obediência absoluta de Abraão. Ele não apenas prova sua lealdade, mas fortalece seu compromisso com Deus. Deus então abençoa Abraão mais uma vez, garantindo que sua descendência será numerosa e próspera. O legado de Abraão viveu por muitos anos, testemunhando o crescimento de sua família e da promessa divina em sua vida. Ele se torna um exemplo de fé inabalável,
reverenciado como o pai da fé por muitas gerações. Sua vida é marcada por um relacionamento profundo com Deus, pautado pela confiança e pela obediência. A história de Abraão é um relato da jornada de fé que ultrapassa desafios e provações, com a promessa de que aqueles que creem e obedecem a Deus recebem sua proteção e bênçãos. Após a morte de Sara e muitos anos vivendo na terra prometida, Abraão passa a herança da fé ao seu filho Isaque, que dá continuidade ao legado. Abraão morre em paz, com a certeza de que Deus cumpriu todas as suas promessas, não apenas em sua vida, mas para gerações futuras. Hoje, sua história é lembrada como um exemplo do que significa ter fé e confiar em algo maior que nós mesmos, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Abraão se torna, assim, um símbolo universal de fé, esperança e obediência, inspirando todos os que buscam viver de acordo com os preceitos divinos e a vontade de Deus.